Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de estudo bíblico da nossa comunidade. Olá! Hoje, excepcionalmente, o nosso estudo bíblico não está sendo ao vivo. Nós gravamos esse estudo bíblico para deixar aqui no nosso canal do YouTube, porque ontem nós tentamos fazer esse estudo bíblico ao vivo, como é de costume, nas terças-feiras, na nossa página do Facebook, mas por problemas técnicos houve muita interrupção e nós, infelizmente, não conseguimos terminar esse estudo. Mas o importante é que você tenha a oportunidade de acompanhar esse estudo gravado através do seu telefone celular, através do seu computador, e nós queremos também, através disso, relembrar este acontecimento tão importante para a história da nossa igreja, mas para a história do mundo de maneira geral, que foi a reforma luterana acontecida no século XVI. Então hoje o estudo bíblico também é um pouco diferente, porque ele não trata de apenas um texto bíblico especificamente, mas tratamos de um tema histórico, um tema mais amplo, embora a gente também vai dar uma olhada em alguns textos bíblicos que foram importantes para esse movimento da reforma. Como o nosso estudo bíblico, desta vez excepcionalmente, não é ao vivo, nós também não vamos conseguir ter aquela interação, mandar os abraços para quem está assistindo, também anotar pedidos de oração. Desta vez não será possível, mas ainda assim nós queremos ter um momento de edificação, de estudo da palavra de Deus, e também queremos ouvir alguns hinos de autoria de Martim Lutero para nos lembrarmos dos seus ensinamentos. Nós lembramos sempre que nós, como cristãos, nós não endeusamos a figura de Lutero, não queremos venerar a figura de Lutero. O próprio Lutero se sabia como sendo um homem pecador, como qualquer um de nós, mas nós gostamos de relembrar a redescoberta do Evangelho que aconteceu lá naquela época e o que isso tudo significa para nós nos dias de hoje. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, se você gosta de acompanhar também os textos bíblicos na sua própria Bíblia, nós queremos ouvir o primeiro hino de autoria de Martim Lutero, o hino Deus, o teu verbo guarda a nós. Antes de nós partirmos para o nosso momento de estudo, de relembrar o legado e a importância da reforma, eu te convido a ter uma palavra de oração. Nós te agradecemos, Deus e Pai, porque podemos mais uma vez nos reunir em volta da Tua palavra, ter esse momento de aprendizado, de relembrar aquilo que Lutero também deixou para nós,
a reforma tão importante para a nossa igreja, tudo que podemos também aprender. Que o Senhor abençoe nosso momento de estudo, abençoe também as nossas famílias. Assim nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Há 503 anos atrás, num dia 31 de outubro de 1517, o reformador Martim Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E, através dessas 95 teses, Lutero questionou uma prática que acontecia na igreja da época, a prática das indulgências. A gente vai ouvir um pouco mais sobre o que significou isso. E, a partir de então, desencadeou todo um movimento que visava reformar a igreja lá naquela época. Então, nós queremos aprender um pouco mais sobre o que foi esse movimento da reforma luterana. A reforma foi um movimento que aconteceu na Europa no século XVI, que procurou reformar as doutrinas e práticas da igreja da época de acordo com as Escrituras. E esse movimento acabou dando origem à Igreja Luterana. E essa reforma também é conhecida como Reforma Protestante, num sentido mais amplo, porque também outros movimentos de reforma surgiram depois de Lutero, outros reformadores que deram origem também a outros ramos do protestantismo ou das igrejas evangélicas. E o objetivo da reforma, na verdade, não era causar uma divisão na igreja, também não era criar uma nova igreja, mas sim trazer a igreja medieval, a igreja daquela época, de volta aos ensinamentos bíblicos. Essa reforma foi liderada por um teólogo e sacerdote alemão chamado Martin Luther, ou na língua portuguesa, como nós dizemos, Martim Lutero. Lutero não desejava uma ruptura com a igreja de sua época, mas como seus ensinamentos, seus questionamentos não foram ouvidos por parte do clero e principalmente do Papa, que estava no poder lá na época, isso acabou gerando uma ruptura, pois Lutero e seus seguidores entendiam que era preferível continuar fiel à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, do que simplesmente seguir autoridades humanas quando estas lhe pediam para agir de maneira contrária ao que a palavra de Deus ensinava. Então, no dia da reforma, nós não comemoramos uma ruptura, uma separação, porque rupturas, separações são sempre tristes, dolorosas. Mas o que nós comemoramos é a redescoberta do Evangelho, algo que vinha sendo esquecido na época, há tantos séculos, pela igreja cristã. Para nós entendermos um pouquinho melhor o contexto daquela época, o que estava acontecendo na época de Lutero. Na igreja medieval havia a prática da venda de indulgências. Ensinava-se que para obter perdão de Deus, a salvação, era necessário praticar boas obras ou oferecer algo em troca a Deus. Então as indulgências, o que elas eram? Eram documentos assinados pelo Papa que garantiam o perdão dos pecados, assim se acreditava, inclusive para pessoas já falecidas. Mais tarde nós vamos ver também um pouco sobre as diferenças entre o catolicismo romano e as crenças da igreja luterana. E nós veremos que nós luteranos, diferente do que acontece no catolicismo, nós não cremos na existência do purgatório, porque o purgatório não aparece na palavra de Deus, não aparece nas escrituras sagradas. Logo, nós não cremos nisso. Mas a igreja medieval, ela acreditava na existência do purgatório. Então as pessoas comuns, quando elas morriam, acreditava-se que elas teriam que passar algum tempo neste lugar chamado purgatório até pagar por todos os seus pecados que ainda estavam pendentes de perdão. E algumas pessoas, acreditava-se, poderiam passar até milhares de anos dentro do purgatório ali pagando por seus pecados. Então a igreja na época vendia também cartas onde se declarava o perdão do tempo que uma pessoa deveria pagar no purgatório. Então acreditava-se que o tempo de permanência de uma pessoa no purgatório era diminuído ou até mesmo eliminado, e a pessoa poderia ir então diretamente para o céu. Existia até mesmo um vendedor de indulgências chamado Tetzel, que tinha um dito muito famoso na época. Ele dizia que tão logo a moeda tilintava no fundo da caixa do gasofilácio, das ofertas,
Ali, quando a pessoa comprava a indulgência, então ela depositava a sua moeda pagando. Naquele momento que a moeda batia no fundo, a alma saía do purgatório. As pessoas faziam isso, então, em prol dos seus familiares, dos seus entes falecidos. Por trás de tudo isso estava, então, a crença de que o ser humano precisava fazer por merecer, ou precisava pagar pelo perdão divino. Lutero, é claro, ele, através do seu estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ele constatou que esse ensinamento, essa prática, não estava correta. Mas antes mesmo de Lutero, diversos movimentos haviam questionado muitas práticas e ensinamentos da igreja medieval, só que esses movimentos foram todos reprimidos, inclusive seus líderes tendo sido excomungados ou até mesmo mortos, condenados à fogueira pela igreja. Um desses reformadores, antes de Lutero, foi João Hus, lá na Boêmia. João Hus teve questionamentos muito parecidos com os de Lutero, mas o seu movimento foi duramente reprimido e ele próprio foi condenado pela igreja e foi queimado. Então, Lutero não foi o primeiro que apareceu com esses questionamentos, mas foi o primeiro que conseguiu que o seu movimento prosperasse e o seu movimento se manteve até os dias de hoje. Outro fato importante que aconteceu um pouco antes da Reforma, no século XV na Europa, um alemão chamado Johannes Gutenberg inventou a prensa móvel, o que possibilitou que ideias novas se espalhassem com maior velocidade. A prensa móvel inventada pelo Gutenberg, ela permitia que textos e livros inteiros fossem copiados de maneira mecânica. Até então, para que uma pessoa pudesse ter uma cópia da Bíblia, das Escrituras, isso precisava ser feito manuscrito. Então era algo muito caro fazer cópias de livros, cópias de textos. Era algo que apenas uma elite cultural e uma elite financeira, econômica, tinha acesso a essas coisas. A partir da invenção da prensa móvel, ficou mais rápido de reproduzir textos, panfletos, até mesmo livros inteiros, tanto que o primeiro livro que foi copiado na prensa de Gutenberg foi exatamente uma Bíblia. Tudo isso permitiu que no século XVI, então, as ideias, os questionamentos de Lutero e de outros reformadores se espalhassem de maneira mais rápida, e assim não houve tempo para que esse movimento fosse reprimido antes que as suas ideias se espalhassem. As próprias 95 teses que Lutero pregou na porta da igreja, essas 95 teses foram escritas originalmente em latim. Era uma língua que apenas os acadêmicos, os estudiosos, compreendiam. E o objetivo de Lutero, então, não era causar um alvoroço no meio do povo, mas causar um debate entre os estudiosos, entre os teólogos da sua época. Então, nós vamos ver um pouquinho quem foi o Martinho Lutero. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 na cidade de Eisleben, na Saxônia, Alemanha. Contrariando a vontade dos seus pais, ele abandonou os estudos em direito para tornar-se monge. Então, Lutero estava estudando para se tornar advogado, para ter esse conhecimento, e no caminho, um dia de volta para casa, ele foi acometido então de uma tempestade. Começou uma grande tempestade com raios e trovões, e ele ficou com muito medo. E ele se jogou no chão e prometeu para uma santa de que se ele se salvasse daquele momento, ele se tornaria um monge. E foi assim que aconteceu. Ele se salvou daquela tempestade e assim se tornou um monge, mas isso não era a vontade dos seus pais, mas foi o que ele fez. Então, em 1507, ele foi ordenado e depois, em 1512, tornou-se um doutor em teologia. E nesses estudos, ele foi compreendendo cada dia mais a palavra de Deus, a vontade de Deus, foi estudando e foi vendo todas essas questões que o levaram a fazer a reforma, que o levaram a publicar essas 95 teses, que o levaram a questionar alguns ensinamentos da Igreja Católica que não eram iguais àquilo que nós temos na Bíblia. Algumas coisas estavam contra a palavra de Deus e por isso Lutero, então, no dia 31 de outubro de 1517, publicou essas 95 teses na porta da Igreja do Castelo, questionando então a prática das indulgências, que desencadeou neste movimento que hoje nós conhecemos como a Reforma Luterana. Então, Lutero
pregou essas teses, como o pastor João já disse, que foram escritas em latim, porque ele queria discutir isso com os acadêmicos, com as pessoas que tinham mais conhecimento, para ver o que elas também pensavam a respeito dessas suas ideias. Em 1525, ele se casou com uma ex-freira chamada Catarina von Bora. Essa mulher era freira e também abandonou, então, aquele movimento para... Quando Lutero, então, estava divulgando as suas palavras, ela também escutou falar dele e abandonou também a ser freira. Então, a Catarina conheceu Lutero, ele ajudou ela naquele momento, e assim eles se conheceram. Então, a Catarina se apaixonou pelo Lutero, e assim eles se casaram, com quem eles tiveram, então, 6 filhos. Em 1546, Lutero veio a falecer na sua cidade natal. Ele era um estudioso da Bíblia, autor de inúmeros textos, de inúmeros livros, incluindo o Catecismo Maior, Catecismo Menor, que por séculos e séculos são usados na instrução na igreja cristã, nas igrejas luteranas. Também ele traduziu o Novo Testamento para o idioma alemão, tornando-se referência importante no desenvolvimento da língua e identidade alemã. Lutero, depois que ele pregou essas teses, isso deu muita repercussão, e ele passou a ser perseguido pela Igreja Católica e precisou ficar escondido por um tempo para não ser morto. E nesse momento que ele estava recluso e escondido, ele aproveitou para traduzir o Novo Testamento para a língua do seu povo, também depois traduziu o Antigo Testamento para uma língua que as pessoas comuns pudessem compreender. E essa tradução do Novo Testamento levou apenas 10 semanas, um tempo muito curto para se traduzir, para estudar e para colocar isso na língua das pessoas para que elas pudessem compreender. Isso também é um grande legado que Lutero nos deixou, do conhecimento, da leitura, do estudo, das pessoas mais simples terem acesso também aos conhecimentos e à leitura na sua língua, né, materna. Lutero, então, ele foi uma figura muito importante, não só para nós luteranos, ou mesmo para a cristandade de maneira geral, mas para toda a Alemanha. Por isso, pessoas que visitam a Alemanha, é muito comum que elas encontrem monumentos a Lutero, mesmo que as pessoas, hoje, muitos não sejam luteranos e muitos até mesmo nem são cristãos na Alemanha, mas o seu legado vai além das questões religiosas, porque ele também teve uma importância muito grande no desenvolvimento da língua e da identidade alemã, no desenvolvimento da educação também, porque a Reforma prezava que cada cristão tivesse acesso às palavras da Bíblia no seu próprio idioma. E para que isso acontecesse, é claro, era necessário que as pessoas fossem alfabetizadas. Por isso era necessário construir mais escolas, era necessário garantir o acesso de todos à educação, inclusive das mulheres, o que na época não era o costume, as mulheres não tinham acesso à educação, mas a partir da Reforma houve também esse estímulo para que as mulheres fossem também estudiosas. Inclusive Catarina, esposa de Lutero, ela também discutia questões teológicas, questões bíblicas com Lutero, como não era usual isso na época, mas a partir da Reforma isso passa também a acontecer. Mas nós queremos falar um pouquinho sobre a questão teológica que motivou Martim Lutero e todo esse movimento da Reforma. A questão da justificação por graça e fé. Segundo Lutero, este ensinamento da justificação por graça e fé era o mais importante da igreja cristã, segundo o qual a igreja permanece ou cai. Ou então, para que a igreja permaneça, ela precisa estar firmada nessa rocha, a justificação por graça e fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se isso não permanece, tudo mais se torna palha, então. Todos os ritos da igreja, todos os seus encontros acabam se tornando inúteis, apenas uma sociedade cultural, um clube. Porque a justificação por graça e fé, ela é claramente testemunhada nas palavras da Bíblia, na Escritura Sagrada. A pastora Sabina vai fazer para nós a leitura de alguns versículos muito importantes, primeiramente da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que motivaram essa questão da reforma. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
E também na carta aos Romanos, capítulo 3, os versículos 21 até o 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados, somos aceitos por Deus gratuitamente, ou seja, é pela graça. E o meio através do qual isso acontece é a fé. A fé que é confiança, que é o apego do ser humano a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A carta aos Romanos era considerada a mais importante por Martim Lutero, porque nela o apóstolo Paulo estava discutindo questões teológicas que eram centrais para a igreja cristã. No seu tempo, o apóstolo Paulo também enfrentou muita oposição de pessoas que diziam que para que uma pessoa fosse aceita por Deus, para que uma pessoa fosse salva, ela precisaria cumprir uma série de leis, de ordenanças que apareciam lá no Antigo Testamento. Mas o apóstolo Paulo se insurgiu também contra isso, dizendo que se Cristo morreu por nós na cruz, então não é por o que nós fazemos que nós somos salvos, e sim por aquilo que Cristo fez por nós. Também da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, nós vamos ler. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, novamente, o apóstolo Paulo afirma, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Não por obras nossas, não é a minha bondade, a minha caridade, aquilo que eu faço, a minha obediência a Deus que me garante a salvação, mas é exclusivamente a graça e a fé, pois quem conquista para nós o perdão e a salvação é Jesus Cristo. Nós vemos isso também nos ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Diz Jesus nessa parábola que um fariseu, que era um homem considerado justo, religioso, estudioso da palavra de Deus, ele vai até o templo para orar. E também um publicano, que era uma pessoa de má fama, um cobrador de impostos, uma pessoa que era mal vista na sociedade, considerado corrupto, ele também vai ao templo para orar. Então essas duas pessoas, o fariseu todo certinho, bonzinho, e o publicano, um pecador notório, os dois vão ao templo para orar. O fariseu bate no peito e diz, agradece a Deus, ele diz, obrigado Deus, porque eu não sou como este publicano, este pecador. Ou seja, ele se vangloria da sua própria justiça. O publicano, por outro lado, senta lá no fundinho do templo e lá ele abaixa a cabeça e se humilha e pede perdão a Deus. Ele diz, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus então conclui essa parábola dizendo, em verdade, quem saiu dali justificado foi o publicano. Apesar de ele ser um pecador, apesar de ele estar errado perante a lei dos homens e a lei de Deus também, ele bateu no peito, se humilhou e pediu perdão. Já o fariseu, ele confiava na sua justiça própria, procurava se justificar pelas próprias obras. Por isso ele não saiu dali justificado. Isso vale para nós também hoje. Nós queremos ser aceitos diante de Deus, então não é por nossas boas obras. Nós não podemos nos vangloriar da nossa bondade, da nossa humildade, mas é exclusivamente pela graça de Deus, não por merecimento nosso. As obras e a lei não nos justificam, mas é claro, a justificação pela fé não significa que não devemos praticar boas obras, nem que a lei não tenha importância. Esse também foi um grande mal-entendido nos tempos de Lutero, um mal-entendido que o apóstolo Paulo também enfrentou nos seus dias, porque uma vez que eles pregavam a justificação pela fé e não pela lei, pelas obras, algumas pessoas distorciam isso dizendo então, o apóstolo Paulo, na época dele, ou 1500 anos depois Lutero, eles pregam que a gente pode fazer o que bem entender. Não temos mais responsabilidade sobre nada, podemos viver uma vida bem libertina,
afastada de Deus. Mas não foi isso o que a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo ensinou, também não foi isso que Lutero ensinou. As boas obras devem ser praticadas, mas elas surgem espontaneamente a partir da fé, a partir do amor a Deus e do amor ao próximo. Não como uma obrigação para que nós recebamos depois uma recompensa, mas pelo amor. E assim, até hoje, nós, luteranos, cremos e ensinamos isso. Embora na prática a gente saiba que muitas vezes a gente não compreenda isso bem, mas as nossas boas obras, elas surgem a partir do Espírito Santo em nós. E nós buscamos praticar também coisas boas, embora não com o objetivo, com a intenção de ser justificado, de receber recompensas perante Deus, mas por gratidão a tudo aquilo que Deus já fez por nós. Dito isto, então, nós precisamos compreender, então, quais são as diferenças, as principais diferenças entre Igreja Luterana e a Igreja Católica e também demais igrejas evangélicas. É claro que nós não falamos isso com uma intenção de polemizar, também não queremos criticar, não queremos ofender pessoas de outras crenças, mas simplesmente para expor aquilo que nós cremos e que nós confessamos. Lembrando que a nossa igreja ela tem um bom relacionamento também com os irmãos católicos, irmãos evangélicos de outras denominações. Nós não cremos que nós sejamos a única igreja onde há salvação, pois a palavra de Deus ela está disponível a todos que a buscam. E nós, luteranos, também por vezes nos esquecemos desse legado da reforma e precisamos buscar novamente lá atrás, nos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso a importância de nós estarmos sempre estudando e relembrando também de tudo aquilo que a reforma nos legou. Mas primeiramente, então, vamos falar sobre a diferença entre luteranos e católicos, ou melhor, a fé luterana e a fé católica. Como a salvação ocorre? Nós, luteranos, já falamos, cremos que a salvação se dá somente pela fé, somente pela graça. Ela é gratuita e o meio através do qual isso ocorre é a fé, não as boas obras, não a lei. A Igreja Católica, por outro lado, ela ensina que há uma cooperação entre a graça de Deus e as boas obras do ser humano. Então há um sinergismo e ali, através dessa cooperação, o ser humano pode ser salvo. Por que é que nós, luteranos, não acreditamos nisso? Primeiramente porque nós já olhamos ali os ensinamentos do apóstolo Paulo de que o ser humano é justificado pela fé, independente da lei, independente das suas obras. Mas também por quê? Porque se a salvação dependesse um pouquinho que seja de nós, vamos supor que Deus fizesse 99% da salvação, faltasse apenas 1% para a gente completar, nós seres humanos, sendo pecadores, tendo a nossa natureza corrompida, nós com certeza ainda conseguiríamos estragar aquele 1% que falta, né? Então, graças a Deus que não é assim, mas a salvação depende 100% de Deus e não do ser humano. E mesmo as coisas boas que o ser humano faz a partir da fé, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo nele. Outra diferença também importante. De onde provém os ensinamentos em que se baseia a doutrina cristã? Nós cremos que todo ensinamento deve se basear nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Nenhuma pessoa, nem mesmo Lutero, de quem nós levamos o nome, nenhum pastor, nenhuma pastora tem autoridade para se sobrepor sobre a palavra de Deus ou para acrescentar ensinamentos que não estejam na palavra de Deus, nas Escrituras. Por outro lado, na Igreja Católica se ensina também que a Bíblia ela é sim muito lida, muito valorizada e respeitada, mas eles creem também que a tradição da Igreja e o magistério da Igreja, representado pela figura do Papa em Roma, eles têm autoridade também para estabelecer novas doutrinas, novos dogmas, ainda que esses dogmas não estejam contidos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Mais uma diferença importante também, a questão dos santos. Nós cremos que santos são todos aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo. E há pessoas ao longo da história que foram referências para a igreja cristã. Elas são pessoas importantes, destacadas na história. Os próprios apóstolos de Jesus Cristo, a mãe de Jesus, são pessoas que devem ser honradas, respeitadas na memória, mas não
cultuadas, como acontece no catolicismo. Então, por esse motivo, nós não invocamos a presença dos santos, não prestamos culto aos santos e também não oramos, não direcionamos orações aos santos, mas exclusivamente a Deus. Na Igreja Católica, todos nós sabemos que existe a tradição, o hábito de se orar, de se dirigir orações à Mãe de Jesus Cristo, Maria, e a todos os demais santos. Então essa é uma diferença muito importante entre as duas igrejas. Nem mesmo Martim Lutero, ele não é cultuado, ele não é considerado uma pessoa que intercede por nós diante de Deus, mas apenas uma referência como reformador da igreja, como servo de Deus. Mais uma diferença importante é a questão dos sacramentos, o número e o significado dos sacramentos. Na Igreja Católica existem 7 sacramentos. Nós cremos em apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E nós cremos que esses 2 ritos são sacramentos porque o próprio Jesus Cristo instituiu batismo e Santa Ceia. Os demais ritos também acontecem em nossa igreja, confirmação, matrimônio, funerais, sepultamentos, existem vários ritos, é claro que nós praticamos, mas eles não foram expressamente determinados, ordenados por Jesus Cristo, por isso eles não são considerados sacramentos para nós. A questão da autoridade do Papa e dos bispos. Lutero, ele até concedia que o Papa, como bispo em Roma, tinha a sua autoridade que deveria ser respeitada. O que não cabia dentro da concepção de Lutero é que a autoridade do Papa viesse a se sobrepor à palavra de Deus. Por esse motivo, na nossa igreja também existem hierarquias, organizações, mas acima de tudo está a palavra de Deus e nenhuma pessoa tem esse poder de decretar algo que vá além daquilo que ensina a palavra de Deus. Por esse motivo, então, o movimento da Reforma rompeu com o Papa em Roma. E disso decorre também um outro ensinamento muito importante para nós, o sacerdócio geral de todos os crentes. Ou seja, não apenas as pessoas que são ordenadas, os padres ou os pastores, bispos ou o Papa, têm acesso a Deus, mas qualquer cristão batizado exerce também o sacerdócio, seja no seu trabalho, na sua família, orando pelos outros, servindo a Deus com aquilo que faz, não apenas os padres ou os pastores. Essa é uma diferença muito importante entre o luteranismo e o catolicismo romano. A partir da Reforma também surgiram outras igrejas, outros movimentos de reforma que também se diferenciaram da igreja luterana. No Brasil, a gente observa hoje em qualquer cidade, se tu der uma volta no centro da tua cidade, tu vais encontrar inúmeras igrejas, denominações que se chamam evangélicas. Mas essas igrejas também têm muitas diferenças em relação à nossa e em relação ao legado que Martim Lutero deixou. É claro que aqui é um pouco difícil falar de maneira genérica, porque essas igrejas nem mesmo entre si elas são iguais. Existe uma grande variedade, grandes diferenças entre elas. Mas falando de maneira geral, quais são as diferenças principais entre a igreja luterana e outras correntes do protestantismo ou igrejas evangélicas? A questão dos sacramentos. Para nós, os sacramentos são meios da graça de Deus. Através do batismo e da Santa Ceia, Deus nos oferece a graça e o perdão. Isso, é claro, não acontece de maneira automática, mas isso acontece por meio da fé que nós temos quando nós recebemos esses sacramentos. Já em outras igrejas evangélicas, ensina-se que os sacramentos seriam apenas simbologia. Então, o batismo e a Santa Ceia seriam apenas ritos simbólicos, sem algum poder real, sem uma eficácia verdadeira. Outra diferença importante, a maneira como as igrejas avaliam a tradição cristã. Lutero e os luteranos entendiam que as tradições boas poderiam ser mantidas na igreja, embora não fossem estritamente necessárias, mas elas podem ser mantidas desde que elas não estejam contrariando a palavra de Deus. Logo depois de Lutero surge um outro movimento, o calvinismo, liderado por João Calvino, e em geral no calvinismo a compreensão da tradição é um pouco diferente. Muitas igrejas chegaram ao ponto, por exemplo, de proibir
que existissem órgãos de tubos nas igrejas, a música instrumental, os símbolos litúrgicos, tudo isso foi abolido pela maioria das igrejas que vieram depois da Reforma, então. Mas nós cremos que tudo aquilo que é bom, aquilo que são coisas didáticas que nos levam a refletir sobre a palavra de Deus, pode ser mantido. Assim também como os escritos dos teólogos antigos, dos pais da igreja cristã, todos eles são muito valorizados na nossa igreja. Outra diferença importante, a lei. Na nossa igreja luterana, a lei é enfatizada na sua função de nos conduzir a Cristo, de nos levar ao arrependimento, à vida nova em Jesus Cristo. Em outras igrejas, a lei ela é supervalorizada na sua função de demonstrar a fé verdadeira. Então, não apenas as leis que estão na Bíblia, mas muitas outras acabam surgindo e sendo inventadas diariamente nessas igrejas. A gente conhece igrejas, por exemplo, onde a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, existe determinado tipo de vestimenta que é aceito, que não é aceito, esse tipo de música pode, esse outro não pode. Então, diversas leis, tradições humanas surgem e essas igrejas se apegam nessas leis, como se você não cumprindo essas leis, não tem então a fé verdadeira. Para nós luteranos isso é diferente, e nós chamamos isso de legalismo, quando uma lei é colocada como um critério para a fé verdadeira. Para nós a lei não tem essa função, e muito menos as tradições que surgem depois, então, que são inventadas pelo ser humano. Outra diferença importante, o agir do Espírito Santo, por meio da palavra e sacramentos, assim nós luteranos acreditamos. Então, quando eu leio, quando eu medito, estudo na palavra de Deus, quando eu ouço a prédica do pastor, quando eu tomo a Santa Ceia, quando eu recebi o batismo, através de tudo isso o Espírito Santo age na minha vida por meio da fé. Em outras igrejas se acredita de maneira diferente, que o Espírito Santo ele age de maneira direta com a pessoa. Então o Espírito Santo pode inclusive revelar coisas que não estão contidas na palavra de Deus. É muito comum que nós vemos em algumas igrejas que pessoas dizem ter sonhos, revelações, visões, revelações proféticas, e ali Deus me disse isso, Deus me disse tal coisa. Se nós formos olhar na história recente da igreja, a grande maioria das seitas que surgiram com ensinamentos falsos, isso aconteceu através de pessoas que disseram ter sonhos ou alguma visão de Deus. Nós não podemos confiar nessa revelação direta, mas apenas na revelação por meio da leitura e do estudo da palavra de Deus e da pregação desta palavra de Deus. Nós queremos falar um pouquinho também sobre os diferentes nomes pelos quais as igrejas luteranas ou as igrejas protestantes são chamadas. Não existe assim uma grande confusão entre esses nomes. Eu já ouvi falar, aquela é a igreja protestante, aquela é a igreja evangélica, a igreja luterana. Até mesmo em algumas localidades no interior é comum que existam duas igrejas luteranas de denominações diferentes e as pessoas dizem então, aquela é a protestante, aquela é a evangélica ou aquela é a luterana. Na verdade, a gente vai ver um pouquinho sobre o que significam esses nomes, evangélico, luterano e protestante. O nome evangélico, essa palavrinha, ela se origina de evangelho, que significa literalmente boa nova. Esse foi o nome preferido por Lutero para designar o seu grupo. Então, Lutero se denominava evangélico. E este foi o primeiro nome a ser usado para designar também os seguidores da reforma de Martim Lutero, evangélicos. É claro que hoje no nosso meio, aqui no Brasil, existem tantas igrejas que se denominam evangélicas, que quando a gente diz assim, somos evangélicos, já não se entende mais o que isso quer dizer, porque pode significar tanta coisa. É claro, a nossa igreja, ela é, antes de tudo, uma igreja evangélica. Por isso o nome da nossa igreja é Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Então não é a igreja propriamente que é luterana, mas a sua confissão, a sua doutrina é que é luterana. A palavra luterano, por outro lado, ela surge primeiramente como um nome pejorativo. Era costume, na época, na igreja medieval, que as heresias eram chamadas pelo nome
do seu fundador. Então existiam, por exemplo, os arianos, os donatistas, os pelagianos, diversas pessoas que surgiram pregando heresias. Então nomeava-se aquele grupo de maneira pejorativa, dando o nome do seu fundador. E a mesma coisa aconteceu com Lutero. Seus seguidores foram chamados de maneira pejorativa de luteranos. E é por isso também que Lutero não gostava do nome luterano. Primeiro porque ele não se achava digno que os cristãos fossem chamados pelo seu próprio nome. Segundo porque ele sabia que isso era um nome pejorativo. Mas esse termo acabou pegando. Ele acabou sendo utilizado pelos seguidores de Lutero para diferenciarem-se de outros grupos que também surgiram depois e também se chamaram evangélicos. Então, até hoje é muito comum, se você disser qual que é a sua igreja, eu sou da igreja evangélica, mas qual? Existem tantas, né? Então a gente diz, sou da igreja evangélica luterana ou igreja evangélica de confissão luterana, embora tenha surgido inicialmente como um nome pejorativo. E a palavra protestante, o nome protestante, ele surge a partir da Dieta de Spira, que aconteceu em 1529 na cidade deste nome, Spira. E lá, o que aconteceu? Houve uma reunião entre os príncipes e o imperador, e ali, temporariamente, havia sido concedido aos evangélicos, melhor dizendo, a liberdade de culto. Então, eles estavam em guerra contra os turcos, e por conta de tudo isso, foi concedida temporariamente a liberdade para que os príncipes que aderiram à reforma, as pessoas em seus territórios, pudessem manter a fé cristã evangélica. Mas em 1529, então, o imperador revogou essa liberdade de culto aos evangélicos. E quando ele revoga, então, essa liberdade de culto, todos os príncipes que eram adeptos da reforma de Lutero, então eles fazem um protesto contra essa decisão. E daí surge, então, o nome protestante. Primeiramente, esse nome era aplicado aos príncipes que protestaram contra a decisão do imperador que proibiu a fé evangélica. Mais tarde, ele passa a ser usado, então, para todas as pessoas que seguem essa fé evangélica, o nome protestante. Então, não está errado dizer, nós somos, de fato, evangélicos, somos luteranos, somos protestantes. Embora cada uma dessas palavras tenha um conjunto de significados muito grandes. E nem sempre o que as pessoas ou o que a mídia fala sobre evangélicos se aplica de fato à nossa igreja luterana. Mas o legado de Martim Lutero ele foi muito grande para nós, não apenas para os luteranos, mas para todo mundo. E por meio da reforma, então, houve a popularização da Bíblia. A Bíblia foi traduzida, como a pastora falou, né? Em quanto tempo? Em 10 semanas. Lutero fez a primeira tradução da Bíblia para a língua do Novo Testamento, que o seu idioma original era em grego, né? Isso. O idioma original em grego, mas no tempo da Idade Média usava-se uma versão em latim, que os padres, os sacerdotes tinham acesso. Mas o povo comum não falava grego, não falava latim, não tinha acesso à Bíblia. Então, a partir da tradução de Lutero, o Novo Testamento chegou às mãos do povo e mais tarde houve outras traduções, as traduções foram se aperfeiçoando e a Bíblia chegou nas mãos do povo. Se nós temos hoje uma Bíblia em língua portuguesa, que nós temos fácil acesso, isso tudo é legado da reforma de Martim Lutero, porque ele entendia que a Bíblia era importante demais para ficar na mão apenas dos sacerdotes, né? A relação com Deus sem intermédio do sacerdote. Então, eu posso chegar a Deus, conversar com Deus, mesmo sem o intermédio de um sacerdote, porque Deus está disponível, a palavra de Deus está disponível a todos. Também o desenvolvimento da educação, porque para ler a Bíblia era necessário ser alfabetizado. Portanto, foi necessário criar escolas, foi necessário educar o povo para que pudessem ler. E, consequentemente, todas as ciências elas passam a se desenvolver também a partir da reforma protestante, da reforma luterana. A gente vê que até mesmo no Brasil, muitas das colônias alemãs que trouxeram a fé evangélica, a fé luterana para cá, ao lado de cada igreja havia também uma escola. Então, o estudo foi muito valorizado por Lutero. Isso tudo é muito diferente nos dias de hoje,
em que as pessoas passam a desvalorizar o estudo completamente. Eu falo não apenas do estudo da palavra de Deus, da Bíblia, mas as ciências de maneira geral. Então nós, como luteranos, como evangélicos, como protestantes, nós precisamos resgatar essa importância do estudo na vida das pessoas. E não somente da palavra de Deus, mas de uma maneira geral. Porque um povo onde há cultura, onde há estudo, esse povo não se deixa ser enganado de maneira tão fácil, como acontece hoje por meio das redes sociais, as tais das fake news que acontecem também entre nós. Outra contribuição importante da reforma, a separação entre a esfera religiosa e secular do poder. Isso não aconteceu imediatamente. Durante muito tempo e até hoje ainda na Europa, muitas igrejas luteranas são ligadas ao Estado. Mas é diferente do que acontecia na Idade Média, onde o Papa e os bispos concentravam na sua mão não apenas o poder religioso, mas também o poder político, o poder secular. Houve momentos em que, inclusive, o Papa ele nomeava imperadores, nomeava reis, ele coroava essas pessoas. E hoje nós temos, então, a esfera religiosa separada da esfera governamental, da esfera estatal, embora também de tempos em tempos haja tanto a interferência da igreja dentro do Estado, quanto a interferência do Estado dentro da igreja. Mas nós, como luteranos, precisamos cuidar para que essa interferência não aconteça. A fé, ela precisa surgir em nós pela ação do Espírito Santo e não pela coerção do Estado. Então nós não podemos usar o Estado, as estruturas do Estado, do governo, para impor uma determinada fé, uma determinada religião às pessoas. E também a valorização do trabalho secular. Na Idade Média, eram considerados importantes os nobres, as pessoas que se dedicavam ao serviço militar, né, os guerreiros, e também os sacerdotes. Os monges eram considerados pessoas mais próximas de Deus. A partir da Reforma, então, o trabalho secular ele deixa de ser considerado algo vergonhoso e ele é muito valorizado. Então, não apenas o sacerdote, não apenas o padre, o pastor, mas a pessoa que faz o seu trabalho comum, ela também é valorizada por Deus e isso também é serviço a Deus. Existe aquele famoso diálogo de Lutero com o sapateiro, onde o sapateiro pergunta a Lutero, o que devo fazer para agradar a Deus? Na época se acreditava que para agradar a Deus era necessário muitas orações, se trancafiar num mosteiro e passar a vida toda em oração, em meditação e contemplação. Mas Lutero respondeu o quê? Queres agradar a Deus? Faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Trabalhar de maneira honesta, de maneira digna e receber disso o seu sustento é também uma forma de sacerdócio, é uma forma de serviço a Deus, e isso agrada a Deus. Esse todo, então, são importantes legados da reforma na nossa vida, que permanece até hoje. Nós, como luteranos, precisamos sempre resgatar este legado, resgatar estes ensinamentos. Muitas coisas, né, que a gente já conhece, sabe, assim, achou que sempre foi assim, mas que Lutero deu aquele pontapé inicial com as suas ideias, com as suas transformações, principalmente através da educação, né? Então, muito do que a gente tem hoje já vem lá desde a época do Lutero, e isso foi muito importante também para todo o desenvolvimento da nossa humanidade. Essa é uma pequena parte, né? Nós poderíamos falar muita coisa sobre a questão da reforma e a educação, a reforma e as mulheres, poderíamos falar, a reforma e a Bíblia, como ela popularizou o estudo da Bíblia, como ela modificou também as formas de culto, como ela revolucionou a sociedade, né? Mas é claro que isso não é possível em um único estudo. Mas, como a gente falou muito sobre educação e estudo, nós queremos também refletir sobre o que é ser luterano hoje, o que é ser evangélico hoje, qual é o papel da nossa igreja, Igreja Luterana, em meio ao cenário religioso do Brasil. E eu também trago para reflexão a seguinte pergunta: o mundo evangélico hoje no Brasil, ele está mais próximo ou distante do legado da reforma de Martim Lutero? Infelizmente, nós vemos que muitas igrejas que se dizem evangélicas, não estou generalizando, mas algumas delas, muito conhecidas inclusive, elas se aproveitam da ignorância das pessoas. E em vez de promover a educação,
elas não abrem escolas, elas não educam os seus membros, mas se aproveitam da ingenuidade, da ignorância dessas pessoas para obter lucros através disso. E ensinam coisas que estão completamente em desacordo com a palavra de Deus. Então é aquela história que se você não ofertar para a igreja, se você não der a sua contribuição, não der o seu carro, o seu apartamento para o bispo, para o pastor da igreja, então Deus não vai te abençoar. Se tu queres ser abençoado, você tem que ofertar muito, né? Aquela questão da barganha, da troca com Deus. Tudo isso é o extremo oposto do que Martim Lutero pregou, do que ele ensinou. Nós, como luteranos, precisamos ser críticos também. Não apenas aceitar tudo que a gente ouve, que é falado em nome de Deus, mas comparar o que nós ouvimos com a palavra de Deus. Martim Lutero não teve as suas ideias num clique de uma hora para outra, mas isso tudo, como a pastora nos explicou, foi fruto de muitos anos de estudo. Ele era doutor em teologia e ele desejava que todas as pessoas também pudessem estudar e compreender melhor a palavra de Deus para não serem tão facilmente enganadas por lideranças religiosas ou de outros lugares. Tudo isso é importante para a nossa reflexão nessa semana em que nós comemoramos o legado da Reforma Luterana. E para que a gente possa refletir, eu vou deixar aqui algumas indicações de materiais, de literatura e também de outras fontes onde a gente pode aprender um pouco mais sobre a Reforma. Eu quero indicar aqui, então, alguns livros. Para quem é daqui da região do Vale do Itajaí, você consegue encontrar esses livros na livraria Martin Luther, que fica em Blumenau. Pode encomendar lá com eles, ou também pela editora Sinodal, no site, né? Então, este livro, De Luther a Lutero, uma biografia do pastor Martin Dreher, é uma biografia muito interessante de Martin Lutero. Vai contar coisas muito interessantes sobre a vida e sobre a obra de Martim Lutero. É importantíssimo para nós também conhecermos isso. Indo direto à fonte, então, o Catecismo Maior de Martim Lutero. Os nossos confirmandos, eles aprendem o Catecismo Menor, que é mais curto. O que tem lá, pastora, no Catecismo Menor? Tem os 10 mandamentos, tem o Pai Nosso, tem sobre Santa Ceia, sobre batismo, tem também sobre a absolvição, o credo apostólico e a absolvição. Então, o Catecismo Menor traz de uma forma bastante simplificada, né? Mas o Catecismo Maior, ele é um pouco mais amplo, então, para quem procura um aprofundamento melhor, para entender um pouco melhor quais são os fundamentos, as bases da nossa fé, de autoria do próprio reformador Lutero, então também a gente encontra o Catecismo Maior de Lutero à venda nas livrarias, lá na livraria Martin Luther ou pela internet também. Outra dica que nós queremos deixar é o filme Lutero. Então esse filme Lutero, a capa está aparecendo aqui do lado, ele está disponível no YouTube, se você procurar, e ele conta então a história da Reforma, a história da vida de Martim Lutero e o que aconteceu lá no século XVI. E principalmente, nós como cristãos precisamos sempre da palavra de Deus, da Bíblia. E existe essa edição da Bíblia aqui, que é a Bíblia Sagrada com reflexões de Martim Lutero. Então, inclusive é essa versão da Bíblia que nós estamos usando aqui. A Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero. Ela tem todo o texto da Bíblia, mas tem alguns comentários que vêm dentro de um quadradinho, então é uma Bíblia de estudo do próprio Lutero, como ele interpretava a palavra de Deus, como ele interpretava a Bíblia. É claro que de nada adianta a gente se dizer luterano, a gente viver dentro da igreja luterana e não ter o apreço pela palavra de Deus. O principal de tudo que nós precisamos sempre buscar, todos os dias, ler uma pequena porção da palavra de Deus, nos aprofundar de vez em quando em algum trecho, procurar através da pregação, do estudo bíblico, a compreensão da palavra de Deus. E assim, cada dia, a gente vai também progredindo no conhecimento da vontade do nosso Deus. Nós queremos ouvir agora um hino, que é o hino mais conhecido de Martim Lutero, que é conhecido como o hino nacional da Igreja Luterana praticamente. É o hino Deus é Castelo Forte e Bom. Nós vamos ouvir a interpretação do coral luterano de Brusque do hino Castelo Forte. Deus é castelo forte e bom.
Este é o hino mais conhecido da Reforma e muito importante para a nossa igreja resgatar este legado de Martinho Lutero. Nós louvamos a Deus porque hoje nós temos o acesso à sua palavra, embora tantas pessoas às vezes desprezam algo que nós temos acesso com tanta facilidade, mas nós precisamos sempre resgatar a palavra de Deus. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando nesse estudo bíblico. É sempre muito bom ter a companhia de vocês, embora hoje foi um pouco diferente, porque não foi ao vivo, mas nós estamos sempre em oração, junto com a comunidade, junto com aquelas pessoas também que visitam, que acessam os nossos vídeos de outras cidades, de outras comunidades. Então a pastora Sabina vai nos dirigir em oração, em louvor e em agradecimento a Deus. Te agradecemos, Deus e Pai, porque nós podemos ter esse momento de relembrar o legado da Reforma, relembrar também a vida de Martinho Lutero, de tudo que ele fez pela tua igreja. Ele queria resgatar a Bíblia, resgatar esses conhecimentos, trazer isso de volta para o povo, e esse legado ele deixou até nós hoje. Hoje cada um de nós pode ter a sua Bíblia, pode ler, podemos estar aqui reunidos escutando da tua palavra, relembrando como isso foi importante também para cada um de nós. Nós queremos também colocar todas as pessoas que nós amamos nas tuas mãos, queremos colocar as nossas famílias, queremos orar por cada pessoa que está doente, cada pessoa enlutada que precisa de ti, pessoas que estão com depressão, tristes, que precisam da tua ajuda por algum motivo. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas, possa cuidar delas também, das suas famílias e trazer conforto aos seus corações, trazer paz, trazer amor, perdão, misericórdia, tudo que cada um de nós precisa para ter uma vida em paz contigo e também uns com os outros. Tudo mais que nós temos e queremos deixar em tua presença, oramos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada pessoa que acompanhou esse estudo bíblico. Nós ainda vamos ouvir mais um hino de Martinho Lutero para encerrar, mas desde já eu quero também deixar um convite. Neste final de semana nós temos culto no dia 31, sábado à noite, às 19 horas, aqui na nossa igreja em Gaspar, culto da Reforma. Vamos agradecer a Deus, louvar a Deus, porque temos acesso à sua palavra. Vai ter culto presencial, mas quem não puder vir também, com todos os cuidados, com máscara, distanciamento, quem não puder vir, pode acompanhar também o culto online, que vai ser postado no mesmo horário aqui nesse nosso canal do YouTube. E no dia 2, dia de finados, então, teremos culto às 9 da manhã no cemitério. Então, ao ar livre também, com todos os cuidados. E na comunidade do Gaspar Alto, 7h30 da manhã, lá também no cemitério. Sim. Então, que cada uma de vocês fique com Deus. Um grande abraço a todos. Fiquem sob a bênção do nosso Deus. E ouvimos ainda o hino Cristãos Alegres Jubilai. Cristãos alegres jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor.
apoderou, perdi-me no pecado. As obras nunca poderão livrar-me do pecado. O livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. Horrível medo me assaltou, ao desespero me levou, lançando-me ao inferno. O eterno Deus se apiedou de mim, o infortunado. De sua graça se lembrou, voltou-se ao condenado. O seu paterno coração deu para minha salvação o que há de mais precioso. Ao Filho disse o Pai no céu: o tempo está chegado. A terra desce, ó Filho meu, e salva o condenado. Liberta-o de pecado e dor, morrendo sem o Redentor, e tenha nova vida. Obedeceu de coração o Filho ao Pai amado, tornou-se em tudo meu irmão e pobre desprezado. Ele ocultou o seu poder e o simples homem veio a ser, lutou por minha causa e disse em sua compaixão: a minha mão segura alcançarás a salvação. Eu venço a luta dura, pois eu sou teu e tu és meu. Onde eu estou terás o céu, nada de separar-nos. Derramarei o sangue meu, serei a cruz pregado, somente em benefício teu, aceita o confiado. Em inocência hei de sofrer, que possas vida eterna obter e bem-aventurança. Ao Pai no céu
Lord.